Boa noite, galerinha! Boa noite! Como prometido, estamos aqui para poder mostrar a estrutura da Saborearte da Daisy, né? Eu vou esperar só um tiliquitico vocês chegarem, porque de fato, né? Eu não cheguei a avisar, mas também porque tá sendo tudo muito intenso, tudo muito rápido, certinho? Sejam muito bem-vindos. Deixa eu baixar aqui mais um pouquinho para mim. Sejam muito bem-vindos, tá bom? A nossa live. Eu tô aqui na Casa Doce 62, né, em Salvador. E Dona Daisy, você é de onde? Sergipe. Dona Daisy. Itabaiana? Ela é de Itabaiana, Sergipe, viu, meu povo? Então, o que que acontece? Se interessou pela estrutura? Fala com a Daisy, fala comigo. Por quê? Porque eu pretendo vender aqui na Casa Doce 62 também. E não só a estrutura. Tem mais o que, Daisy? Tem suportes, tem LEDs, tem motores giratórios, bombas flutuantes, bastante coisa. Então pense aí, tá vendo? Desde tá um estouro. Eu já vendi essa estrutura aqui, foi o maior sucesso, esgotaram. Quem conhece a estrutura sempre compra. Por sinal, Daisy trouxe a estrutura aqui, porque teve gente que conseguiu encomendar. Tiveram meninas que pediram já em cima e ela já estava em trânsito, então ela não pôde, né, retornar para Itabaiana para poder pegar a estrutura. Mas fiquem ligados, por quê? Porque pode ser que chegue estrutura aqui em Salvador e você vai poder pegar pronta entrega, certo? Aí o que que acontece? Agora eu vou virar a tela para poder deixar a live com a Daisy, mas eu tô aqui no back, certo? E aí qualquer coisa eu aproximo um pouco a tela, eu faço algumas perguntinhas. Então se você tiver alguma pergunta para fazer para Daisy, aproveita porque ela já vai voltar, viu? Daisy não para, já tem bolo lá para entregar, né, Daisy? Tem bolo para fazer amanhã, tem vida para começar o fim de semana já, né, na correria. Tem os filhotes para pegar também. São 3, né, Daisy? Pois é. Então Daisy veio fazer um curso, se aperfeiçoar, né, aqui em Salvador. Um curso de flores. Com quem foi a diva mesmo? Teca Cakes. Teca Cakes. Ela é de Ilhéus, estava aqui no ateliê de uma colega, não foi? E ela prestou esse curso para algumas pessoas e Daisy estava lá, estava inclusa nessa turma. Oi? Correndo atrás de aperfeiçoação. Exato, sem parar, né? A gente não para, na verdade. A confeitaria é isso. A gente não pode parar, gente. A gente tem que continuar, certo? Mas não vou falar demais não, porque vocês sabem que eu falo igual a nega do leite. Mas essa live não é hoje, né? Comigo, é com a diva. E eu vou virar a tela, mas eu tô aqui, certo? Pra dar uma olhadinha e acompanhar vocês. A Manu tá dizendo, ó, essa Daisy é arretada. 1001 utilidades, Daisy. Olha pra isso. Pois é, eu concordo, viu? Super concordo, viu? E ela, gente, ela não dorme não, ela desmaia, viu? Digo mesmo, ela desmaia, acorda e já tá aí agitada com o cuscuz dela e a banana, que não pode faltar, né, Daisy? Banana e cuscuz, justamente. Ai, ontem a Daisy comeu acarajé, viu, meu povo? Foi gostoso, Daisy? Bom demais. Foi uma delícia, ela tava com o esposo. A gente comeu acarajé. Na moral, o acarajé, porque você já comeu lá em Itabaiana e é diferente, já né? tem Sergipe, Aracaju, Itabaiana, em outros lugares. Eu arrasei aqui? Arrasou. Chupa Em muito. casa maravilhosa. Pronto, então agora eu vou virar a tela e vamos lá conhecer um pouco mais dessa estrutura. E Daisy, por favor, se apresente, porque essa live vai ficar salva, só que não vai ficar salva aqui no Instagram. A gente vai levar ela pro YouTube porque fica melhor, certo? Então quando tiver assim alguma coisa assim daqui de Salvador para saber sobre a estrutura, tem essa live, porque Daisy vai explicar tudinho pra vocês e vai ser rápida, mas ela vai explicar tudinho, então fique à vontade também pra você perguntar, certo? Sim, a Doce da Rê perguntou, ela gostou mais do acarajé ou do abará? Eu sei, mas deixa ela responder. Do acarajé. Do acarajé, não foi, diva? Comeu pimenta não foi? Deu uma beliscadinha, nem ardeu. Pimenta não gosto. Foi mesmo, nem pra... Não gosto não. Tá bom, tá bom. E o pirão, ela gostou? Essa viu? Viu a história? Celestino, esse pirão é gostoso. Celestino é craque no pirão de Mocotó, né, Celestino? Aí quando ele viu o vatapá, ele disse, Lola, esse pirão é gostoso. Eu, pirão o quê, Celestino? É vatapá. Ai, você assistiu, né? Vou virar a tela, gente. Espera ainda. Aqui. Pronto, a diva aí, ó, a Daisy aí, meu povo, tá vendo? Isso aí, como algumas pessoas já sabem, a Lu já me apresentou, eu sou Daisy, né? Daisy Damascena, lá do Sergipe, de Itabaiana, capital da Agreste, terra dos caminhoneiros. Amo minha cidade.
Mas amei a Bahia também, eu vou estar aqui, tá, Salvador? Então, como a Lola falou, eu vou apresentar a estrutura Saborearte. É uma estrutura que já existe, né, há algum tempo. Ela já foi vendida aqui, exatamente, né, no ateliê da Lola. Já dei uma aula presencial para demonstração, isso antes da pandemia, né? E a gente está retomando aí agora a apresentação da estrutura, algumas aulas em algumas cidades, né? A gente está tentando organizar isso para realmente apresentar essa estrutura para o confeiteiro que ainda não conhece. Graças a Deus, a Bahia conhece muito e usa muito essa estrutura. A gente tem vários confeiteiros que utilizam a estrutura, que é para bolos de andares, para garantir a segurança no transportar do bolo de andar, né? Para 2 andares, 3 andares, 4, 5, é uma estrutura assim, totalmente segura, né? Não, é zero defeito, zero insegurança. Você vai montar um bolo de andar e ele não vai balançar, ele não vai cair, ele não vai trincar. Principalmente aí para coberturas cremosas, né? Que é o maior medo. Quando um bolo não tem blindagem, para transportar esse bolo montado de andar, o coração chega ficando na mão, né? De vocês que não entendem a estrutura, porque o meu, de jeito nenhum. Quem já conhece a estrutura também, tem medo mais não. Tem muitos confeiteiros assim, que relatam, né, que se não fosse a estrutura hoje, se não fosse a estrutura Saborearte hoje, não trabalharia com bolos de andares. Porque realmente já aconteceram alguns imprevistos, e é muito chato, né? Um bolo trincar, um bolo perder a decoração porque rachou, ou até mesmo pior, o bolo cair, né? Como às vezes acontece, a gente até vê alguns relatos e alguns vídeos aí no Instagram, né? Nas redes sociais de bolos de acidentes, né? Que acontecem por não ter uma estrutura segura, tá? Tem uma estrutura segura. E eu apresento essa porque, assim, ela é uma criação própria, minha, juntamente com meu esposo. E além da estrutura segura para transportar, ela também acompanha o gancho, né, que é o guindaste de sobreposição, que vai lhe dar uma segurança na montagem do bolo. Né? Além de transportar com segurança, você monta o bolo com praticidade, acabamento perfeito e segurança. Alguma pergunta, Lola? Não, a minha pergunta é a seguinte: essa estrutura, ela só serve para bolos com cobertura de chantilly, chantininho? Não, ela serve para qualquer cobertura. Pasta americana, buttercream, ganache cake, chantininho. Olha a cobertura que eu ia falar. Naked cake, né? Sem cobertura. Naked cake. Inclusive, eu vou fazer um bolo sábado. Sábado eu tenho uma encomenda do bolo de 3 andares da minha cidade, que é uma cidade vizinha, e vai todo montado. Eu não sou aquela pessoa assim, que gosta de montar bolo no local, a não ser que seja necessário. Tem decorações às vezes que, né? E dependendo do tamanho, assim, por causa do carro, do transporte, né? 40, 50 de diâmetro. A altura do bolo, se for um bolo de 5 andares, 4 andares, que não caiba, né? Não dá no meu carro. Então eu levo 3 andares montado e monto o restante no local. Sim. Mas a partir de 3 andares, até 3 andares, eu não gosto de montar na festa. Eu gosto de já ir prontinho, só chega lá, entrega no evento e sai, né? Então eu vou ter esse bolo dentro de cake, 3 andares e vai montado na estrutura. Se der, eu vou sim, né? Deixar gravadinho, mas a correria da confeiteira é muito grande, às vezes não dá, porque a equipe é assim, né? Eu para confeitar, eu para filmar, eu para responder, enfim, né? Aquela correria que nós confeiteiros sabemos que existe, né? Então ela é uma estrutura para qualquer cobertura, inclusive glacê mármore, essa que eu queria lembrar. Sim. Nem porque eu estava lembrada, eu ia falar também, mas glacê mármore. Sim. Inclusive aqui na Bahia tem a Cláudia. A Cláudia trabalha. Não é Salvador, acho que é Simões Filho. Sim. A Paula trabalha com glace, só trabalha com glace mármore. Uma delícia. Assim, certo? Então é versátil assim para qualquer cobertura. Pensou em bolo de andar, estrutura saboreada, qualquer cobertura, certo? Sim. Eu quero dizer que a Deise, ela faz bolos incríveis, gente, tá? Como tá seu arroba para ver se eu consigo colocar aqui mesmo? É arroba Deise, normal, D-E-S-E, ponto, saborearte. Saborearte. O T mudo. Não T, né? Tá. Gente, mulher, saborear. Saborear té. Ai, sim. Eu vou colocar aqui, certo? Outra coisinha, Deise. Tipo, essa estrutura tem tamanho específico ou a gente pode personalizar? Pode personalizar, de acordo com o bolo que você trabalha. Ela é compatível desde 13 centímetros, né, o bolo 13, Sim. ao tamanho que você trabalhar. Certo? Sim.
não tem limite. É o tamanho de trabalhar, 45, 50, certo? 60, faz também. A gente faz por encomenda que você trabalhar. Menor que 13 não, tipo 12, 11 e 10. Talvez se você trabalha com a numeração 10. Ela não é compatível, né? Que depois eu vou explicar aqui, mas é mais ou menos por isso. Ó, porque esses dois furos aqui, eles têm 8 de diâmetro, né? Entre um furo e outro, é 8. Então, 10 centímetros ficaria muito perto da borda. Entendi. Por isso, ela não é compatível para nem 10, nem 11 e nem 12. Só a partir do 13. A partir do 13 é segurança total, certo? 13, 14, a gente faz 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, todas as numerações. Basta fazer o pedido, né, personalizado, de acordo com as formas de bolo que você trabalha. Sim. Okay? Ok, mas a estrutura em si, você tem um padrão de venda, Isso, né? daí eu tenho um kit padrão, porque assim, é o que mais é vendido, é o que mais é usado, é o que mais é procurado. Sim. Então, para poder se organizar melhor e ter um ponto de partida para venda, a gente tem esse kit padrão, que pode ser personalizado, pode, mas tem esse kit padrão, né, que é mais fácil assim, de se organizar para a venda. Então, é esse tamanho que eu estou aqui, né? Esse é o padrão, né? Esse é o padrão. Tá. Esse é o padrão porque é o mais vendido, né? Mas fazendo qualquer tamanho. E aí, esse kit padrão, ele é composto pelo tabuleiro, que esse aqui é o tabuleiro que a gente vai transportar o bolo. Peraí, Deise, só um momento. Tem uma perguntinha aqui já, porque eu quero que você explique isso bem direitinho. Tá. Mas aí eu quero já sanar essa. Ó. A Manu, ela disse assim, não entendi. Eu escolho o tamanho dos discos que trabalho, é isso? Isso. Porque assim, vou dar um exemplo. Eu vou usar a Lola como referência aqui para esse exemplo. A Lola trabalha com bolos de 2 andares e 3 andares. Os tamanhos que ela trabalha vai ser 20 e 15 para 2, 20, 15 e 25 para 3. Mas eu, Deise, eu só trabalho com bolos 15, 23 e 27, um exemplo. Então, meus bolos são maiores, alguns, os dois maiores. Então, eu não posso pegar o mesmo tamanho de disco da Lua. Eu tenho que pegar o tamanho de disco de acordo com os meus bolos, que vão ser 15, 23 e 27. Eu preciso desses discos e não dos dela, Sim. que é 15, 20 e 25. Entendeu? Sim. E aí também tem um porém. Você trabalha com forma, a sua forma, né? É 15, 20 e 25. Mas aí você pode pegar com 1 centímetro a mais. 16, 21 e 26. 1 centímetro a mais aí em relação à forma que você trabalha, né? Tem pessoas que preferem com esse centímetro a mais e tem pessoas que preferem o mesmo tamanho. Exato, é? Isso, tem pessoas que usam. Eu uso exato. E a cobertura? Ela foge? Não, o chantininho, né? Especificamente, o chantininho ele não tem problema passar disso. Sim. Quando você confeita, que arrasta e levanta, Ele vai. Ele vai. Sim. Dá certo. Entendi. E não desestrutura porque é apenas 1 centímetro, né? De Isso, diferença não, na lateral. É só o chantilly mesmo que passa. Sim. E aí ele segura, não danifica. Pronto. Agora o que a Deise vai fazer? A Deise vai mostrar, gente, o padrão da estrutura. Mas o que acontece? Se você quiser personalizar do tipo, não trabalho com esse padrão de estrutura pronta, você pode personalizar que a Deise entrega para todo o Brasil, que está fora, né, não, nega? Entrega fora também. Fora também. E hoje a gente colocou no correio para Flórida. Olha para isso então, imagina. Mas a gente tá entregando. Graças Glória a Deus, né? Então, a Deise entrega para o mundo, gente. Então, o que acontece? Eu não trabalho com esse padrão da estrutura base da Saborearte. Você pode fazer a sua adaptação. Você pode personalizar o seu tabuleiro, né? Você pode personalizar a sua estrutura. Mas se você trabalha com esse padrão, pronto, já está pronto, né? E ela entrega. Mas você pode fazer adaptação também, viu? Que é a personalização. A Deise, ela vai mostrar agora essa estrutura que vai servir para as outras. Só vai mudar o tamanho do cake board, certo? Então agora e a haste, exato. Então agora ela vai mostrar, certo? Então presta atenção, se tiver perguntinha, coloca na caixa de interrogação, porque aí eu não vou interrompê-la, certo? Depois a gente vai respondendo novamente. Isso. Vamos lá. Vamos lá. Então eu falo tudo de novo? Isso, é melhor. Porque você vai jogar lá, né? Isso, então. Aqui é a estrutura Saborearte, né? Como eu falei. Estrutura segura para transportar bolos de andares. Essa é a principal função dela. Transportar bolos de andares com total segurança e além de garantir uma sobreposição, né, com guindaste que acompanha a estrutura, garantir uma sobreposição perfeita e segura também, com o acabamento do bolo, né, perfeito, sem danificar. Certo? Então, esse aqui é o kit padrão
é o que a gente mais vende, é o que mais se usa, né? Por isso que a gente usa ele de referência. Esse tamanho aqui, ele está de 16, 21 e 26 para bolos, né? Bolos nesse tamanho. 16, 21, que é o do meio, e 26. Que geralmente o pessoal vai usar para bolos tamanhos 15, 20 e 25, né? Formas de bolo, aros de bolo, 15, 20 e 25. Aí, por que 16, 21 e 26? Porque muitas pessoas preferem que esse disco que vai ficar, né, aqui o bolo em cima, o bolo aqui em cima, né? Cada bolo vai ter um disco, né? Cada disco vai receber o seu bolo, de acordo com o tamanho. Então, esse disco que é 16 vai receber um bolo 15. Tem confeiteiros que preferem, né? Ele assim, com 1 centímetro a mais, que é para dar espaço de passar uma umidade, uma ganache, é para ter espaço de passar o chantilly. Tem gente que faz pré-camada de chantilly um pouquinho mais grossa, depois aplica o chantilly. Então, preferem que tenha esse centímetro a mais. Já outras pessoas vão preferir que não tenha 1 centímetro a mais, vai preferir que seja o tamanho exato da forma. Muitas pessoas trabalham assim também. E pode ser feito também, certo? Dá certo das duas formas. Qual deles dá mais certo? As duas. Não tem essa. Só dá mais certo com o mesmo tamanho da forma, dá mais certo com 1 centímetro a mais não. As duas formas dá certo por igual. Vai depender agora só mesmo a sua opção, a sua preferência, certo? Se é o mesmo tamanho da forma ou se é 1 centímetro a mais, certo? Então, dito isso, sabemos que cada bolo tem que ter um disco para ele, certo? Mesmo o bolo que vai na base. Porque aí estão muitas dúvidas, assim, uma grande dúvida é em relação a isso. Aqui está o tabuleiro que vai ser transportado o bolo. Alguns confeiteiros acham que o bolo já deve ser colocado aqui direto. E pode ser, se não for utilizar a estrutura saboreada, certo? Dá super certo, se não for utilizar a estrutura saboreada. Mas para mim me garantir uma segurança completa desse bolo, eu preciso que desde o bolo da base, né, que é o 25 nesse caso, desde o primeiro bolo, já tenha aqui o disco. Por quê? Porque a estrutura vai compor as hastes, né? As hastes de sustentação desse bolo, que é essas aqui, ó. Esse aqui é um pouco maior, podem ver que é 33 centímetros para bolos de 3 andares. E esse aqui, 18 centímetros, que é o mais baixo, né, para bolos de 2 andares, certo? Então, eu vou explicar aqui com a mais baixinha mesmo, para de 2 andares, tá? Essas hastes aqui, elas vão ser parafusadas no tabuleiro, que por baixo é bem facinho, não tem dificuldade nenhuma. Colocou o parafuso aqui, enrosca a haste, segura o parafuso lá embaixo e eu vou enroscar essa. Aperta bem, faz isso com a outra também. Só é desenroscar, desrosquear e aqui a mesma coisa. Aperta bem, tá? Só ter cuidado para apertar bem para ela não ficar folgada. Tá aqui. As duas hastes. São elas que vão garantir essa segurança juntamente com os discos. Cada disco, ele é perfurado, né? 2 furos, que vão ser encaixados aqui, ó. Então é como se aí tivesse o bolo. Então por isso que precisa cada bolo ter a sua base. Isso. Por isso que cada bolo precisa do seu disco. Por quê? Eu preciso que desde o primeiro bolo já esteja fixo nessas hastes. Entendeu? Sim. Se eu boto meu bolo aqui diretamente na base, ele não está preso no meu disco, ele está solto. Verdade. Então, se o carro, por acaso, vamos lá, um exemplo, né? O carro precisar frear bruscamente para não bater em outro carro, o bolo da base, ele pode sim andar um pouco. Sim. Com o impacto ali do freio brusco, né? Então, ele pode andar um pouco. Ou então até mesmo um tombo maior, que você passe, não viu o buraco, o carro tombou. Verdade. Então, o bolo pode ir para frente um pouquinho e vai rachar. Ele vai rachar, porque os outros vão estar presos, o de cima. O bolo de cima, ou se tiver 3 andares, os 3 andares, 2 andares acima, mas ele vai estar solto. Então, por isso que mesmo da base, já precisa ter o disco. É o disco juntamente com essa haste que vai fazer a total segurança. Certo? E aí o bolo aqui, ele não sai do lugar. Se tivesse um bolo aqui, ele não iria sair do lugar. Estaria aqui presinho. É tanto que nos vídeos que eu mostro para vocês, nas aulas, eu balanço, não é só balançando o bolo para que esse bolo não vai balançar, não. É para você ter a certeza que mesmo com o impacto, o bolo não sai do lugar, o bolo não racha, o bolo não trinca. E isso é isso que vai garantir as hastes, né? Sim. Aí outra pergunta, outra dúvida. Daisy, mesmo com essas hastes, eu preciso colocar aqueles caninhos para sustentar o peso do bolo, aqueles caninhos pega balão,
Algumas pessoas usam o daquelas marcas, né? Das marcas que vendem aquele mais grossinho. Tem da Blue Star. Das marcas, né? Sim. E aí, precisa. Por quê? Essas hastes, elas são responsáveis por segurar o bolo assim, ó, pela lateral. Sim. Né? Mas aqui, o peso do bolo, quem Sim. vai sustentar são os caninhos. Entendi. Né? Precisa. Não pode descartar os caninhos de sustentação de peso. Verdade. Porque, né, cada bolo embaixo aqui não pode receber o peso do bolo de cima. Quem recebe esse peso é os caninhos, a estrutura, né, que você faz ali, os caninhos, para não receber o peso. Então, precisa sim, certo? Não precisa estaquear assim, botar vários, não. Aqui eu consigo colocar 4 caninhos, meu bolo está totalmente seguro. Não preciso colocar mais. Tipo 5, 6, 8, 10, não precisa. As hastes vai fazer a função do bolo não balançar, ele não sai do lugar. Mas o peso, quem vai fazer a função é os caninhos, de sustentar esse peso. Certo? Então, esclarecendo aí essa dúvida. Ótimo esclarecimento. Entendeu? Então, aqui meu bolo 2 andares. Vamos lá que aqui tem um bolo, né? Faz aí na mente, tá? Na memória. Aqui tem um bolo e aqui tem outro bolo. Tá? Então, esse bolo aqui, 15 de altura, vou dar um exemplo, 15 de altura. Tá aqui no disco 26. Meu bolo 25, meu disco 26. Passei a blindagem. Se eu for passar, não é que é necessário não. Você não precisa passar ganache no seu bolo de andar. Não é o ganache que vai segurar o seu bolo de andar. Quem vai segurar a estrutura. Certo? Fique isso claro. Porque assim, eu trabalho, por exemplo, eu trabalho com bolos ganacheados, mesmo de chantilly. Essa é a forma que eu trabalho, não por sustentar o peso do bolo de andar, que não sustenta, tá, gente? Um bolo em cima do outro não é a ganache que vai sustentar, é uma estrutura. Sim, é verdade. Estrutura, certo? Mas eu faço por conta do recheio que eu trabalho com camadas fininhas, eu trabalho com recheio mais cremoso. Então eu preciso dessa blindagem para garantir segurança no meu próprio bolo, que seja um bolo só. Certo? Então é para isso que eu faço ganache. Mas existem pessoas que não trabalham com blindagem, trabalham com chantininho, mas não trabalham com blindagem. E é o exemplo do naked cake também que eu falei, né? Que você pode utilizar para naked cake. Não existe blindagem no naked cake, mas a estrutura garante a segurança, certo? Então, o exemplo aí, né? Tá aqui meu bolo confeitado, já o de 26, né? E ele parou aqui, que tem 15 de altura. E eu vou agora sobrepor, né? Com gancho de sobreposição, meu bolo também já está confeitado. Venho aqui, né, com gancho de sobreposição, vou rosquear. E aí, assim, com o bolo, né, de verdade, eu sempre dou a explicação que você precisa fazer a perfuração das hastes, do lugar das hastes, antes de introduzir aqui na estrutura. Fazer o lugar com esse caninho auxiliar, né? Tirar o excesso do bolo também, então você já tem uma facilidade com descer esse guindaste antes de passar todo o chantilly também. Quando a gente está com o bolo, né, eu dou sempre essa explicação. Inclusive, tem vídeos no seu Instagram explicando melhor sobre isso com bolo verdadeiro, né? Um tutorial que tanto está no Instagram como está no YouTube. No YouTube é desde a Marcena também. Sim. Certo? Está lá o tutorial da estrutura do começo ao fim, o bolo de 2 andares. Aí eu falo também bem explicadinho, certinho, tá? E aí, feito isso aqui, que o bolo já está confeitado, eu vou rosquear o gancho, né? Rosqueei o gancho. Aqui está leve porque não tem bolo, né? Mas quando tem bolo ele fica pesadinho, e aí você consegue rosquear. E na hora de levantar o bolo, eu vou arrastar e vou aqui, ó, mesmo com o peso do bolo. Consigo pegar o bolo com total segurança e ó, encaixar aqui na estrutura, que está leve, né? Não vai encaixar tanto assim. Com o peso do bolo é melhor. Mas é só para mostrar para vocês, ó. Vou encaixar aqui, vou soltar. Aí aqui meu bolo vai parar, né? Porque tá com outro os embaixo. caninhos, né? Tá o outro embaixo, tá os caninhos de sustentação. Vou soltar, desmosquear e meu bolo vai ficar aqui. Totalmente seguro. Aí assim, a dúvida aqui, e só esse pedacinho de haste vai dar segurança ao bolo? Não vai dar, eu preciso de uma haste maior. Não precisa, certo? Aqui eu vou ter mais ou menos 2 centímetros de haste sobrando e já é o ideal. Já garante a segurança. Porque o que vai garantir é esse disco encaixando as hastes. Encaixou, o bolo não vai pular para sair dessa haste. Não vai, certo? Então, 2 centímetros aqui que sobrar
já vai garantir a segurança. Não tenha medo. Porque às vezes o pessoal tem medo e pega uma haste bem grande assim, ó. Que quase ultrapassa o bolo. Quase ultrapassa, quase fura. Já ouvi relatos assim que perfura mesmo Sim. o bolo. E a pessoa tem que colocar uma flor, colocar um topo. Sim, pra tapar, esconder, pra né? esconder o ferro, porque fica à mostra. Porque às vezes até não se atentou e pediu uma haste grande. Sim. Aí eu vou dar um exemplo. O seu bolo é de 15 de altura. Então, 2 bolos vai dar 30 de altura. Os dois montados, né? Então, sua haste, ela pode ser até 27, 28 no máximo. Ela não pode chegar aos 30 e nem aos 29, é perigoso. Então, é melhor que seja 2 centímetros, 5 centímetros, 8 centímetros a menos do que o seu bolo, certo? Essa haste aqui de 18, ela dá até para bolo 16. Por quê? Vai sobrar 2 centímetros para encaixar o bolo em cima. Entendeu? Sim. Então já é o ideal. Nunca maior que o seu bolo montado e nunca menor demais. Tipo, se meu bolo aqui eu tivesse um bolo de 17 centímetros, já não colocaria nessa. Porque 17 sobrar realmente só um pontinho ali, né? Sim. E aí já meio perigoso. Ainda daria, mas já é meio perigoso, né? O ideal até 2 centímetros, você acha? Entendido? Entendido. Quer dizer, ó, entendido, gente? Me senti na plateia. Deixa eu ver se eu esqueci o botar de 3 andares, né? Só pra... Eu tenho uma pergunta, Daisy. Sim. Suponhamos que eu vendi o meu bolo com a estrutura. Como é que eu trabalho com o meu cliente? Tipo, se eu preciso da estrutura para o meu outro bolo, como é que eu faço? No mesmo dia? Não, tipo, eu preciso dela, eu preciso do retorno dela. É. E aí vai ter várias formas agora de você trabalhar com a devolução desse material. Por quê? O tabuleiro, gente, é um tabuleiro, ó, você vê que é um tabuleiro grosso. Grosso, é. Ele é de 1,5 cm, tá? É grosso, pesado. Esse tabuleiro não é para ser descartável assim facilmente, ele vai durar muito, né? Não é um material assim, você barato, não é barato, porque é um material bom, não tem como ser barato o preço de descartável, ele não é descartável, ele é retornável. Sim. Ele é muito forte, ele não enverga, então é um material muito bom. Assim mesmo as hastes são de inox, não é qualquer material que vai encontrar, não. A haste é de inox, certo? O gancho de sobreposição, esse daqui não vai para o cliente, esse é o único que não vai para o cliente. É Sim. o gancho de sobrepor, que ele fica em casa. Mas as hastes, o tabuleiro e os discos vão para o cliente, né? E aí tem que pedir ao cliente para ter cuidado. Não molhar. Você pode molhar. Eu posso pegar esse disco aqui na torneira, passo a água, passo bucha, sabão, enxago na torneira corrente. Depois eu venho com meu pano, enxugo, logo e guardo. Sim. Eu não fico lavando assim, lavo um, lavo o outro, boto na outra Sim, senão vai inchar. Não. Eu lavo e já enxugo uma peça, depois eu lavo outra e já enxugo, certo? A gente tem o cuidado. Mas geralmente, infelizmente, o cliente, muitas vezes, ele vai deixar no posto da pia, vai deixar no escorredor, e aí não pode deixar molhado, isso danifica. Então tem que avisar para o cliente, certo? Já isso aí já tem que avisar. E os materiais têm que ser retornáveis, certo? Uhum. E aí você vai explicar para o cliente, ó, guarda toda a estrutura para nos devolver. E aí você pode pegar da seguinte forma. Tanto você pode, né? Cobrar um calção, tem gente que chama de calção, né? Sim. Paga R$80, vou dar um exemplo, né? Esse kit completo aqui, no momento, né? Hoje, no momento, está de R$265. Você pode tanto... Cartão, isso. E 250 no dinheiro, certo? Enfim, 265 no momento. Você pode tanto cobrar o valor cheio para o seu cliente, diz, ó, a estrutura é valor X, né, 265, eu deixo esse valor aqui retido, e quando você nos trouxer de volta a estrutura, esse valor é totalmente devolvido para você, certo? Isso aí é só uma forma de garantir que a estrutura vai voltar e que vai voltar completa, porque às vezes, muitas vezes, na verdade, né, jogam o pequeno fora. Os outros sabem, mas o pequeno é uma coisa. Tadinho, ele sobra. Ele sobra. O de 15, geralmente ele sobra, jogam fora. Eu acho que não sei o que ele faz, que jogam fora. Já tive relatos de jogar o kit todo fora, as hastes, o tabuleiro, entendeu? Mas assim, dá para perceber que não é um material descartável, gente. É um material muito bom, pesado, bem feito, entendeu? Então não é descartável. Não pode ser. É um investimento, assim, tanto a segurança para você e para o seu cliente. Então explica para ele.
ó, é uma estrutura que vai acompanhar o bolo de andar, isso que nos dá segurança, que você vai chegar intacto na festa, mesmo para longa distância, mesmo você mesmo transportando, né? Às vezes vai para uma chácara, muitos quilômetros, e aí é isso que nos dá segurança. Eu preciso ter uma garantia que esse material vai voltar. Por isso existe a situação, sabe? Conversa com o seu cliente, né? Explica para ele direitinho e explica que precisa de um calção só para a segurança. E aí, assim, tome cuidado com os materiais, porque caso volte algum danificado, eu preciso descontar o valor. Sim. Entendeu? Pode trabalhar dessa forma, né? Porque, assim, não é uma coisa que você deve cobrar do seu cliente, eu acho, dessa forma, né? Não é uma coisa que você deve cobrar do seu cliente. Mas você pode ter esse calção por garantido de evolução. Sim. Entendeu? E aí você vai escolher a melhor forma. Ou pode cobrar R$100, sabe? Qualquer valor que cobrar, acredito que a pessoa já vai ter o maior cuidado. Ter a obrigação do retorno. Né? Quando mexe no bolso, a gente sente. Verdade. Não é verdade? É. Eu acho que quando mexe no bolso, a gente sente. Entendido. Certo? Vamos abrir as perguntas. Deixa eu ver aqui que tem uma pergunta. Na verdade, perguntaram o valor, mas vocês falaram. Eu estava deixando você concluir. Momento, esse kit está de 265. Mas você pode comprar só para 2 andares. Tem pessoas que não trabalham com 3 ainda. Pode comprar só para 2 andares, pode comprar para 3. A gente faz hastes maiores por encomenda, tá? O padrão que a gente faz é 2 e 3, mas você pode fazer hastes maiores. Se trabalhar com bolo 10 de altura, precisa fazer haste personalizada para você. Trabalhar com 12 de altura, haste personalizada para você, entendeu? Se acontecer, Deise, de danificar algo, tem como comprar separado? Sim, a gente vende todo o material separado. A gente vende só os discos. Somente, né? Porque, como eu falei, às vezes o cliente joga fora, já tem todo o kit, mas falta o disco 15. Pode comprar só o disco, pode comprar só o gancho, porque tem pessoas que gostam, tipo, vou fazer um bolo de 5 andares, um exemplo. E às vezes eu faço assim, né? Vou fazer um bolo de 5 andares. 3 eu levo montado e 2 eu levo separado. Aí eu já levo cada um com um gancho, já prontinho, só pra mim chegar lá e sobrepor. Fazer aquele marketing, aquele vídeo lindo, sem muito estresse, né? Tem muita coisa com marketing, infelizmente. Eu faço Tem que ter, Deise. Mas sabe quem faz o marketing? A Clau. A Clau eu acho lindo. A Clau lá no carro, aí ela volta os dois assim, ostentando. Ai, que lindo. Aí tem lá um bolo assim, ó, com gancho, bolo com gancho, ela sobrepõe maravilhoso. Ai, que máximo. Não faltar segurança. E o bolo dela é de lá separado. É daqui da família. Sim. Qual bolos? E aí, é isso, né? Pode comprar só as hastes. Tem pessoas assim, eu quero hastes de tamanhos variados. Aí compra só as hastes, porque a mesma estrutura vai servir, né? Tanto para 2 como para 3, vai depender dos tamanhos do seu bolo. Pode comprar só o tabuleiro maior, porque o que acompanha na estrutura é esse, 35 centímetros. Que é o que eu aconselho quando o bolo é 25, por quê? Eu aconselho a ser 10 centímetros maior que o bolo. O tabuleiro transportar, ou kickboard, né, que a gente chama, ser 10 centímetros maior que o seu bolo. Então a gente tem, esse aqui é 35, mas a gente vende, inclusive tem até uma isso que eu ia falar. Posso mostrar rapidinho para ele ver? Esse é bem enorme. É da Elisângela, eu acho, né? Deixa eu só tirar aqui. Ele é 50 centímetros do tamanho, é bem grande. Ó, é uma encomenda que ela vai pegar. Vou abrir para vocês verem, tá? O tamanho da arte que está aqui, que ela pediu. Que ela tem uma dublô, né? O carro dela é um dublô. E aí ela leva esse bolo já montado. Ó, que lindo. Olha o tamanho, gente. Esse bolo que essa mulher deve trabalhar é enorme. Aqui é quantos centímetros é essa? 65. Acho que é 60 e 50. Se eu não estiver enganada, né? 50 centímetros. Isso, ela pediu desse tamanho, a gente faz por encomenda, certo? Aqui, gente, os pezinhos de uma estrutura flutuante, é um outro material que eu vendo também. E como os bolos delas é personalizado, cada bolo dela é 18 de altura. Gente do céu. É maravilhosa, Ai, já quero bolo assim. Ela trabalha com 18, 20, o bolo dela de altura. Então, esses pezinhos aqui são os pezinhos que acompanham a estrutura flutuante. Se vocês entrarem lá no meu Instagram, vocês vão ver qual estrutura eu estou falando. Aqui a gente não tem para mostrar, infelizmente. Mas esses pezinhos são dela por encomenda. Por isso que ela pediu essa arte desse tamanho todo. Porque o bolo dela é 18. Sim. Então, é uma estrutura personalizada. Entendi. Entendeu? E aí tem aqui também, ó, tabuleiro 50. Ele é enorme. É Rosa Flor? É Rosa Flor. Ela tá aqui, ela acabou de falar. Rosa. É a sua Rosa Flor que a gente tá falando. Já quero te seguir. Eu acho aqui, eu tô usando ela, também tô gostando. Aí o trabalho dela é maravilhoso, ela faz bolos incríveis, incríveis. Ela tem assim um arsenal
dos equipamentos Saborear. Já tô seguindo a dica. Ela é maravilhosa mesmo. Um bolo aqui, ó, 50 centímetros esse, e aqui é as hastes dela, ó. Enorme. Ela faz bolões, assim. Grandão. Que lindo. Pega aqui, Celeste, pra você guardar. Deixa eu pegar aqui. Então, tá vendo? A gente faz assim, qualquer tamanho de bolo. Certo? Qualquer tamanho de bolo. Inclusive pequeno, né? Você pode segurar aqui um tabuleiro 30. Isso aqui é 35. Você pode ter um tabuleiro 30 para fazer o quê? Bolo 20, que é uma assim que mais vende também. A gente vende muito, né? Por ser um bolo menor. 20 e 15 a gente trabalha com 2 andares, né? Então o tabuleiro pega um 30. Sim. Entendeu? 20, 15, tabuleiro 30. Você pode encomendar também, menor, de acordo com o seu bolo mesmo. A gente não tem isso assim, só fixo. Faz de acordo com o seu bolo, qualquer peça, até um parafuso assim, se você perder. Pronto. Pode, desde perder o parafuso. Pode só comprar um item assim que a gente manda o parafuso. Então, assim, se a pessoa tiver... Rosa Flor, já estou lhe seguindo, tá? Já cliquei aqui para lhe seguir. Se a gente tiver assim, ai, Deise, olha, Deise, não é por nada não, mas o meu FDS eu entrego 6 bolos. Então você compra as bases, né? Com certeza, compra 6 bases. Isso, para poder 6 deixar bases. e lhe atender. Você vai precisar, para 6 bolos você vai precisar de 6 bases, de acordo com o tamanho de bolo que você for fazer. 6 pares de hastes, né? Para cada bolo padrão aí vai precisar de 6 bases, 6 pares de hastes. E para cada bolo, né, bolo mesmo, o bolo em si que vem em cima, um disco. Se for bolo 3 andares, os 3 discos. Se for bolo 2 andares, os 2 discos. Sim. Entendeu? Arrasou, Porque gostei. realmente, um kit de estrutura é só para um bolo. Que você vai usar e não precisa ter muitos, é esse daqui, né? Se você quiser ter mais, para assim, só por praticidade mesmo, na hora de transportar o bolo. E eu vou dar uma dica também, porque eu não estou com o bolo para mostrar. Mas eu tenho um bolo tipo feito perfurado não, né? No meio. Não tenho. Né? Pronto, mas eu vou dar uma dica assim, ó. O bolo tá aqui, né? Não sei se vocês vão compreender. Quem tem a estrutura aí. Aqui é para quem tem a estrutura vai entender melhor. Mas quem não tem também acho que dá para entender. Estou aqui com o meu bolo montadinho, 15 centímetros. Esse eu só vou sobrepor no local da festa. Eu sou como a Rosa Flor e já tenho um arsenal de coisas da Saborear de estruturas. Então, eu vou ter aqui um disco, né? Eu preciso de um disco maior para fazer isso. Aí eu vou pegar esse disco maior, vou encaixar aqui, ó. Esse disco eu não vou usar, tá, gente? É um disco que eu não vou usar. Para fazer isso aqui, eu preciso ter mais de um disco, né? Então, eu vou pegar aqui meu disco 15, né? Vou botar meu bolo, sobrepor, vou enroscar. Aí, o que eu faço? Meu bolo tá aqui preso, certo? Aí, eu pego esse disco aqui, sobrepõe, pego uma forma. Pode pegar uma forma pra mim? Posso, sim. 23, por aí. Isso é pra quê? Pra você transportar. É só uma forma, tá, gente? Tem várias outras formas. Você pode usar o durex, né? Você pode usar uma outra forma também pra garantir isso, né? Que seu bolo não balance no transportar no carro. Porque aí você bota na mala, não tem perigo nenhum, né? Aqui você pode colocar o seu bolo aqui dentro. O ideal é que seja menor, né? Para o seu bolo realmente não faça isso, ó. Sim. Entendeu? O seu bolo vai estar aqui, ó. E você pode colocar. Aqui você pode colocar. Coloca o durex aqui, ó. Pronto. Ou então aquele tapetinho antiderrapante. Antiderrapante, pronto. Aí o que vai acontecer? O seu bolo, mesmo que ele bata aqui, mas ele não vai topar na lateral da forma. Sim, então, o seu bolo vai aqui, arrasou. ó. Totalmente seguro. Até esse bolo que você vai precisar sobrepor no local. Entendeu? Entendi. Isso que muitas pessoas gostam de ter mais de um gancho. Sim. Porque faz isso aqui, ó. Coloca assim e coloca dentro de uma forma e pronto. Aí não vai, o bolo vai preso aqui, ó. Mulher. Pra ter esse espaço aqui que não vai tocar na borda. Eu faço muito isso quando é bolo de chantilly. E até mesmo quando é bolo de pasta também. Eu utilizo minha estrutura Saborear muito também para bolo de pasta. E essa forma também para transportar o bolo. Porque aqui eu coloco várias formas ali com bolo grande, eu boto várias formas dentro da mala do carro e eu não vou ter o perigo assim de um bolo topar no outro, né? É uma forma, claro que tem outras formas, mas aqui é super seguro. E se eu tenho a estrutura, eu faço dessa forma que eu já utilizo ela para muita coisa. Gostei da dica. E depois da estrutura nunca mais quebrou o bolo. Não, nunca não. Mas o pessoal tá aqui, Deise, o pessoal que comprou sua estrutura tá super elogiando, dizendo que super vale a pena, que tem, que já comprou e que comprou, uma disse que comprou na minha mão e que é maravilhoso. Então, só comentários positivos, graças viu? a Deus, só comentários positivos. Quem tem dúvida, assim, vai esclarecendo. Às vezes tem dúvida quando usou a primeira vez, mas vai esclarecendo, né? Eu dou todo o suporte, né? Por mais que eu não consiga, às vezes, responder na mesma hora,
mas eu dou todo o suporte. Às vezes a pessoa está fazendo o bolo e eu consigo atender ela, dependendo, né, do horário, dependendo do dia, eu consigo atender ela, ela consegue finalizar o bolo com o meu suporte ali, né? Não é certo, tá, gente? Depende do dia, depende da hora, mas às vezes eu consigo orientar a pessoa e ela vai concluindo a encomenda, depois finaliza o bolo lindo e maravilhoso, montado na estrutura. É assim, é surreal realmente a segurança que ela dá. A Rosa Flor, ela disse que já levou para outras cidades e é super seguro. Isso. A Neide está dizendo aqui, já comprei e não posso ficar sem, salvo meus trabalhos. A Rosa Flor está dizendo que é o segundo material, né, de guindaste que compra contigo. A Deise não tem só o guindaste, Deise trabalha com o bolo de acrílico, não é? Bolo de acrílico, aquelas bases transparentes. Eu só não trabalho com o aquário não, mas é o redondo, quadrado e hexagonal de 6 lados o que tem, certo? Tem alguns tamanhos disponíveis, é só realmente entrar em contato, né, através do WhatsApp, e a gente passa toda a tabela. A gente faz a cotação, né, para a sua cidade, através do CEP, a gente faz a cotação para envio, certo? Aqui para Salvador, geralmente, é em torno de R$50, né? Para fazer a entrega, dependendo do material. E se for muito pesado, normalmente um pouquinho mais nesse valor. Eu tenho, a pessoa do Rio de Janeiro, eu tenho estruturas lá no Rio de Janeiro. Para facilitar isso. Porque assim, gente, a gente quer que vocês realmente utilizem essa estrutura. Para dar total segurança mesmo. Que é muito boa. Então, a gente, para tentar facilitar, né, a gente conseguiu enviar, né, lá para o Rio, assim como a gente tenta, né, enviar aqui para a Lula, como da outra vez a gente conseguiu enviar algumas, a gente vai tentar organizar isso também para ter alguns materiais aqui. Para pronta entrega. Pronta entrega. Lá no Rio tem esse kit padrão, certo? A gente não tem outros tamanhos não, mas esse kit padrão a gente tem lá, inclusive algumas pessoas compram, né, no Rio de Janeiro e pegam lá na casa de uma tia minha. E aí o que acontece? O frete para o Rio de Janeiro é em torno de 106. 106, é? Isso, 106, em torno de 106 para o Rio de Janeiro. Então a gente conseguiu mandar para lá e aí já quebrou esse valor. Eu já não pago 106, vai só ter ali a distância, né, de pegar na casa da minha tia ou combinar a entrega. Mas a gente já quebrou esse valor, você não precisa pagar os 106 de frete. Ótimo. Já tem no Rio de Janeiro. E inclusive assim, mesmo que não seja no Rio, mas seja tipo Minas Gerais, pertinho do Rio, é mais barato de Rio para Minas do que de Sergipe para Minas. Exato. Entendeu? Também facilita isso daí. O correio, né? Rio Grande do Sul, a parte do Sul também acaba comprando, o pessoal de São Paulo acaba comprando mais barato, falando comigo, né? E eu enviando do Rio para esses outros lugares, entendeu? Também a gente consegue baratear o frete só dessa forma, porque o frete realmente, gente, não é brincadeira, porque ela é uma estrutura pesada, ela pesa em torno de 4 quilos, né? Um kit. Então não tem como realmente. O pessoal às vezes quer comprar pela Shopee, a gente não consegue ainda atender, né? Já explicando, a gente não consegue atender Shopee no momento, né? Quem sabe futuramente, mas no momento a compra realmente é só com a gente ou com as pessoas assim, que a gente consegue, a pessoa consegue dar o suporte para a Lola, né? Lá na minha tia, mas a compra realmente é com a gente, tá? Certo. Deise, sabe o que eu quero? A gente falou da estrutura, fala o preço de novo. Certo. Esse é o melhor, né? Isso. A estrutura está R$ 265, cartão, até 5 vezes, e 250 dinheiro Pix. Certo? Foi cartão, 265. Dinheiro, transferência, Pix, 250. Juliette, você pode personalizar, pode ser qualquer tamanho, certo? Agora, Deise, sabe o que eu quero? Eu quero que você fale um pouquinho de cada dos outros produtos que você tem. Sabe? Tipo, olha, eu tenho isso, serve pra isso, isso e isso. Eu também tenho isso, certo? Pra poder eles também. Deixa eu ver se eu consigo, Celestino. Porque você pode aproximar aí perto, a pessoa já tem uma noção mais da foto. Tá na bolsa, não? Na minha bolsa, não? Tá no carro? Vai pegar no carro. Porque assim, tem, né, outros materiais. Eu tenho aqui um, deixa eu ver se eu consigo. Achei interessante do bolo de acrílico, me deu até vontade de fazer pro de Sofia. E é bom por quê? Porque às vezes a gente, exemplo, meus convidados, são 30 convidados, mas eu quero um bolo maior. Isso. Então você pode usar o bolo de acrílico porque vai para dar altura e também para embelezar, né? Sim, porque assim, bolo de acrílico, gente, é infinita possibilidades. Depois que eu fiz assim, que eu fiz o bolo de acrílico, passei a vender também. E o pessoal passou a comprar e fazer, gente, aí que eu vi que é mais possibilidades ainda. Às vezes eu fico impressionada com a criatividade. De nós, confeiteiros, mas nossa criatividade é muito grande.
que assim, vai de um bolo de casamento a um bolo de infantil, a um bolo de noivado, a um bolo de vaquejada. Essa semana mesmo eu fiz um bolo infantil de vaquejada, foi o segundo. E a gente pensa assim, como eu vou encaixar um bolo de acrílico e um bolo de vaquejada? Tem uma vaquejada, né? Sim. E já fica assim, como é um tema de vaquejada? Sim. E foi infantil para um aninho. E tá lá, eu não postei ainda não. Você chegou a comentar nos stories, não foi? Nos stories, Sim. isso. E aí foi o quê? Um cenário dentro do bolo de acrílico. É lindo, gente. A pessoa pediu para fazer de biscuit, né? Biscuit personalizado. O touro caído no chão, com o homenzinho no cavalo, puxando o rabo do touro. Cadinho, não tem do touro, do boi. Mas puxando o rabo do boi. E aí eu coloquei a terrinha, né? Castanha triturada, ou algodão triturado, enfim. A terrinha ali comestível, que ficou um cenário dentro do acrílico. Que lindo. Então você cria cenário dentro do acrílico. Ou também por fora, você pode colocar uma renda por cima do acrílico, que já dá um charme legal. Ou só o LED, né? Ou só o LED. Só o LED mesmo, só ele puro, já Sim. dá um realce. Ou flores dentro do acrílico. Sim. Inclusive, o primeiro bolo que viralizou realmente foi esse... Vou mostrar Não, aqui. deixa eu falar aqui rapidinho. O primeiro bolo que viralizou do acrílico, no meu Instagram, foi esse bolo que eu fiz de 15 anos. Eu tinha vontade de fazer, né? Mas assim, às vezes não encontro a oportunidade de fazer esses bolos diferentes, né? Então, eu fiz para uma prima minha que está fazendo 15 anos. Aí eu fiz o bolo de acrílico. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Vou mostrar para vocês. Gente, eu vou colocar o Instagram da Daisy nos stories, tá bom? Pra poder vocês seguirem ela, acompanhar o trabalho. Esse bolo foi tipo assim, pessoal, foi inclusive me pediram aula, eu gravei uma aula no Instagram fechado, né, pra fazer essa aula. E depois eu fui e consegui atender pra venda esse bolo de acrílico. E foi com flores dentro. Coloquei flores e ficou lindo. Tipo um bolo de chantilly com flores e ficou assim, um trabalho lindo e encantador. É porque vai passar, né? Mas ó, foi esse bolo aqui. Todo verdadeiro, nos 2 andares verdadeiros. E o acrílico aí eu coloquei flores dentro. E ficou assim, super lindo. Olha pra 15 isso, anos. gente, que lindo! Entendeu? E chantilly, gente. Não é obrigatório ser faixa americana, ser Sim. não. Um bolo de chantilly. Que lindo, perfeito demais. E todo bolo, pessoal, como que faz isso? Olha pra isso, A estrutura gente. é praticamente igual a um bolo verdadeiro. Você vai estruturar embaixo com os caninhos do mesmo jeito e depois vai sobrepor o acrílico e sobrepor o outro em cima. Tranquilamente, com guindaste favorável, né? Isso. Daisy, aproveita e bota. A gente falou agora de acrílico, não foi? Isso. Bota um modelo daquela do flutuante. Ó, o outro acrílico aqui com a renda que eu falei. Eu fiz uma renda tipo renda renascença. Olha, gente. Sobre o acrílico, um pedacinho ali, dando um charme, né? Dá uma diferença. Fica parecendo que ela tá flutuando. Isso, um bolo de 2 andares, mas com um charme assim muito elegante. Muito lindo. Aí tem vários tamanhos do bolo de acrílico, né? Esse daí em específico foi bem no comecinho, eu consegui comprar esse baixinho. Comprei esse baixinho, não tenho para venda dessa altura. Eu tenho os bolos altos e tenho espaçadores. Os espaçadores eu tenho para venda. Os espaçadores também depois eu mostro. Ele é bem baixinho, de 3 centímetros. Ah, sim, pra poder só dar aquela levitada. Isso, só levitada. Igual aquele que coloca de isopor. Só que aí é acrílico. Sim, Ele ótimo. coloca LED também. Gente, o pessoal da confeitaria é um povo muito criativo. A gente domina o mundo, cara. Domina muito. É, Deixa eu ver que outro lindo. suporte aqui para mostrar logo para vocês. Lindo, né, meninas? Gente do Olha céu. aqui o flutuante, ó. Esse daqui é o flutuante. Gente, acompanha a Daisy. Ela é um fenômeno. Ela é incrível. E olhe, você olha assim essa cara, você diz assim, você vai olhar e diz, mulher, como é que essa mulher fez isso? Ela faz assim, tipo, como se estivesse bebendo água, tá? Tipo, como se estivesse respirando. Esse daqui é o diamante, né, falou? Pode depois ir passando, está nos destaques esse. Tá, peraí, deixa eu segurar direito. Ai, que lindo. Ó, gente. Esse daí, esse dourado. Tá vendo? Esse é o da Aqui, Letícia ó. Martins, maravilhosa. Aqui. Ela fez esse primeiro modelo aí, de diamantes. Né, que a gente chama suporte de diamante, esse dourado. Pode deixar passando. Vou passar agora. Vamos e lá. aí, o outro também é o dela, que ela fez maravilhoso. A Rosa quer que você mostre o dela. Viu? Peraí que ela vai mostrar, Rosa. E o outro aí, vou mostrar só ele, ó. R$250, Sim. esse suporte. Ele fica lindo, bolo de casamento. Bolo de Gente, casamento, aqui é a estrutura, bolo de 15 anos gente. também, entendeu? Ele é um bolo. Mostra o da Rosa, que ela O quer. da Rosa não tá no Instagram da Rosa. Bota aí no Instagram dela, que a gente bota aqui. Deixa eu mostrar. Ela fez da Mulher Maravilha. Mulher Maravilha, eu lembro.
É porque eu não... Deixa eu ver se aí Itaberaba é... Ah, tem aqui, ela botou para ainda que eu te digo. Delícias da Del. Olha aqui, ó. Não. A nova... Nova panificadora Itaberaba. Ela postou aqui só nos... Ela postou só nos reviews. Mas aqui vamos lá, vamos mostrar. Foi da Mulher Maravilha, ela colocou o suporte. Olha pra isso, gente. Ela colocou o LED, tá vendo? Lindo, Lundão. Lindo. Meu ela fez também Deus. um casamento, se eu não estiver enganada. Eu não lembro do casamento, foi noivado. Mas ela fez um usando suporte flutuante. Eu vou mostrar Que pra lindo, Dona Rosa. Tá vendo? Ela arrasa, botou o LED. Vem disco de LED também. Tem um disco de LED ali. Vou mostrar também pra vocês. Que lindo. Deixa eu mostrar o flutuante. Tem um... Aqui é o flutuante. O flutuante foi esse. Opa. Lindo, com flores. Olha, gente. Aff, que lindo. E com LED, gente. Flutuante com LED. Gente, que isso, mulher. Assim você deixa a nossa vida mais difícil. Que Mas esse aqui, lindo. ó, tem um pra mostrar pra vocês. Peraí que eu mostro. Deixa eu só mostrar aqui do bolo. Parabéns, viu, Rosa? Certinho. Ó, tá vendo, São vários lindo? materiais assim, que a gente tem para poder fornecer, né? É a criatividade de vocês. Agora, a segurança aí, a gente garante, viu? Garante mesmo. Aqui o LED, ó. O LED é esse daqui. Um disco de LED, onde você consegue utilizar a estrutura saborear mesmo utilizando o LED, que a gente já preparou para poder ser encaixado na estrutura. Maravilhoso. Você consegue encaixar na estrutura e fazer seguir sua vida normalmente, bem prático. E mesmo que você não utilize a estrutura saborear, você consegue utilizar o LED. Tá vendo que ele tem um buraco aqui no meio? Se você utilizar uma estrutura que seja só com um buraco aqui no meio, você consegue também, né? Se for mais largo, aí você precisa realmente fazer esse furo maior. A gente já não vai saber qual estrutura você trabalha. Mas, mesmo que não trabalhe com estrutura, ou com outro tipo de estrutura, você consegue utilizar o disco de LED. Ele é bem prático. E, ó, é a pilha. Então, você, ó, só faz acender. Que máximo. Deixa eu apagar aqui pra poder vocês verem, né? Olha aí, filhas, ó. Tá vendo? Deu pra ver? Ó, gente. Ó, isso, apaga aí. Vá, Deise. Ó, Aqui embaixo, vai ficar geralmente aqui, ó, embaixo do bolo. olha pra aí. E tá uma coroa em você, Deise. Depois você vai ver. Ficou uma coroa aqui no... Ó, pra cá. Ó, Entendeu? tá vendo? Eu sou a rainha da estrutura. Ficou assim, ó, no seu olho. A rainha da estrutura coroada. É, você foi coroada aqui na live. Certinho? Então, esse disco assim é bem prático. Porque a gente tem ele tamanho 13, que é o ideal que eu acho que é usar com bolo 15, né? Porque já fica o menor, né? O ideal é que o LED seja menor que o seu bolo, né? Então, aqui, tamanho 13 para bolo de 15. Também você consegue utilizar no bolo de 20 tranquilamente. Mas a gente também tem maior. Tem 15 centímetros e 20 centímetros. Tem esses três tamanhos. E faz por encomenda também, né? Se você tem encomenda antecipada, faz também. Certo? Mas pronta entrega, padrãozinho também é 13, 15 e 20. Porque são os mais pedidos, né? Então a gente faz geralmente, justamente são mais pedidos. Mas a gente faz os nossos equipamentos assim também por encomenda. Já foi testado que ficou ótimo no bolo, né? Isso, deixa eu provado. Mostra aí, Celestino, alguns, né? Celestino vai mostrar pra vocês. Deixa eu ver aí. Círculo aí. Ó, aí são alguns suportes, né? Deixa eu ver. O coração, suporte de coração, que é estilo flutuante, mas esse tem um desenho de coração. Aí vai ter o diamante. O diamante aqui. Esse aí é 250 diamante. Ele é super resistente, gente. Peso, qualquer peso. Um boi pode colocar em cima. Certo? E aí, e assim, pode colocar flores dentro desse suporte desse. Como a Letícia fez, né? Ela colocou algumas flores dentro do diamante. Coloca LED também, as fitas de fio de fada, né? Sim. Aí a volta da estrutura, né? Estrutura, tá isso. É um material sem igual, gente. Material impecável. Então, esses são alguns dos nossos suportes. Tem o coração, tem o círculo e tem o... O quadrado é o quadrado? Não, descendo, Lula. Ah, tá. Descendo. Deixa eu descer mais. É o... Pera ainda. Esqueci o nome. Losango, né? Acho que é Losango o nome dele. É o aí. Que
Esse É aqui? É aqui? Esse daí a gente pode colocar umas florezinhas, né? Encaixado assim, galinha de flor lateral. Esse outro é banquinho, ó. Aquele lá, esse daí com tampo de... Ah, tá. Eu tava no banquinho. Esse daí é banquinho, é tipo base de bolo, suporte pra bolo. Sim. Né? Tem esse banquinho aqui, tem também banquinhos. Não muitas variedades no momento, mas a gente tem esse modelo. Mais pra baixo tem... Mais pra baixo tem o motor giratório. Aqui. Tem motor giratório também. Aqui, sim. Ah, pra poder o bolo girar. Isso aí, ó. Esse Sim, branquinho, ó. sim, tô vendo. Esse daqui? Não, o branquinho lá em cima. Tá lá em cima. Esse daí que tem um pino quadradinho. Ah. Ele é pra colocar na lateral do bolo. Pra fazer assim, moinho girar. Ah, catavento sim, girar. sim, sim, Esse é o sim. giratório assim. Lateral. Lateral, né? Na lateral. E o de baixo, o redondo, é para topo de bolo. Sim, entendi. O maiorzinho, redondo. Ele vai girar topo de bolo. Entendi. Ou o bolo de cima, bolo 15, bolo 20, ou o topo do bolo vai girar também. Tem o colmeia. Tem o colmeia, que é estilo diamante, mas no modelo, né, mais diferenciado, que a gente chama de colmeia. Ele parece uma colmeiazinha de abelha. Esse daí, ó. Sim, Esse da colmeiazinha de abelha, que é o mesmo estilo do diamante, só que Sim. muda o design, né? sim. Mesmo valor, 250. Os motores são 130, tanto no lateral como do topo, 130. qualquer um. Certo. Não vai ter falta borboleta, né? Não. Mas a gente tem também borboleta flutuante. 130 Olha aí. também cada borboleta. Aí está os LEDs, né? Isso. O LED é o tamanho menor 90, que é o 13 centímetros. O maiorzinho 110, que é o de 15 centímetros. E o de 20 centímetros 130. 115. Não lembro. É mais ou menos aí. Mas assim, o Celestino vai atender e ele vai passar o orçamento tudo na tabelinha para vocês. E esses daqui que faz o flutuante, Esse é o né? flutuante, esse branquinho. Que tá Sim, mostrando aí, né? Esse daí, ó. Esse daí é o suporte flutuante. É ele que vai fazer aquele modelo que a Que a Rosa fez com a Rosa flor. tinha feito. Vou mostrar aqui um modelo que eu fiz. Fiz esse, ó. Do infantil, Sim, né? olha Não pra é isso, só pra bolo de gente. casamento, são bolos florais. Esse daí eu fiz a Ainda. do Hulk com um suporte flutuante. Ó. E aí pode passar, que você acha que vai ter agora o floral, quando você passar esse daí. Sim, verdade. Olha que lindo. Pode passar para ter uma foto dele. Peraí. Ó, Esse que daí é linda. o floral. Olha. Foi um ganache cake, isso aí. Pode segurar para não passar rapidinho. Esse foi um ganache cake e foi todo um ato de flor ali que o cliente, as pessoas, os convidados, eles olham assim e eles não estão sabendo o que é que tem ali, entendeu? Deixa aquele no ar. Ficou segurado por quê? O que é que tá segurando esse bolo? É as flores, ó, gente. Entendeu? Fica ali no mistério e fica um design muito bonito. E assim, a infinidade de bolos que eu vejo é incrível. Bolo de safari, bolo de dinossauro, aí bota um dinossauro aí embaixo, umas folhagens nesse, né? Gente, é surreal a criatividade dessa. Ó, gente, da bailarina. Ó, tá vendo? É isso, do flutuante da bailarina. São assim, incríveis. E aqui é Isso aqui eu botei bolinhas dentro do acrílico, ó, balões. Foi o pop-it, né? Sim, esse Daí eu vi. coloquei Achei lindo também. balãozinhos, ó. Olha. Tem a brasileira que coloquei um sapatinho. O pessoal coloca às vezes girando usa o motor giratório para fazer algo girar dentro do acrílico. Sim, sim, sim. É lindo, lindo. Surreal. Tá vendo, gente? Então, a infinidade de possibilidades com a estrutura e com os materiais da Saborearte. Por quê? Porque a Daisy não se limitou só com a estrutura não, viu? Tem muito mais coisas, então não é só estrutura não, gente. Busca saber, porque a diva não para. Isso mesmo, gente. Aí quem tiver mais dúvidas, podem entrar em contato. A gente vai tirar todas as dúvidas para você, assim, sanar a dúvida que você precisa para adquirir sua estrutura. Se ainda não tiver ela, certo? Deixa eu ver aqui que tem uma caixinha. Deixa eu ver se Pode tem alguma perguntar. perguntinha. Ah, isso daqui foi do meus stories. As respostas aparecem aqui. Deixa eu ver. Eu não gosto, acompanha o chá. Não é da pergunta da estrutura. É dos Certo. stories, da pergunta que eu fiz lá nos stories. Pronto. Certinho. Ok, equipe? Eu vou colocar essa live salva lá no YouTube com todas as informações na legenda, na descrição. Se vocês quiserem saber mais sobre os produtos da Daisy, eu vou deixar o arroba lá nos meus stories, tá? E vou postar uma imagem aqui da estrutura no meu feed. E vou colocar o arroba da Daisy caso você tenha interesse.
E os valores também, a Deise pode passar para vocês o atendimento com o Celestino, esposo dela. A Ana está perguntando novamente, né? O valor dela é R$265, cartão, 250 dinheiro ou Pix, da estrutura kit padrão, certo? Valores, não pode saber. No contato, querem anotar aí rapidinho? Eu posso colocar o contato, né? Porque esse é o seu, né, da Lola? É. Esse é o da Lola. Deixa eu botar aqui o dia. E o do Celestino. Diga. Né, que é da loja Saborearte. É 79, tem que ser. Ah, é? Botei 71, 79. É, 79 998 10 6316. Porque o contato que está na minha bio é o meu contato. Daí quem está nos atendimentos de estrutura de equipamentos é ele. Eu não estava dando conta, gente. Vocês falavam comigo, eu não tinha tempo de responder. Então ele está dando todo o suporte agora para o atendimento. Pronto, então 799-9810-6316. Isso. Pode entrar em contato que a gente responde todas as dúvidas. Pode perguntar, pode fazer a cotação do frete, certo? Ok. Mais dúvidas? Não, né? Mais alguma dúvida, perguntinha, que a gente já vai encerrar a live, mas não fique triste, porque você já tem um canal aí de atendimento, tá? Vou deixar salva, como eu disse, lá no YouTube. Vem cá, Lu, do meu lado. Fala com... Então, olha aqui, Celestino, porque a gente eu tô acostumada a olhar a tela. Sim. Quando eu assistir, eu fico sem graça. Ai. Então, o que acontece? Veja você. Deixa eu aparecer, né, É. gente? Mas é isso. Aí, tá vendo? Já fico tímida? Tá vendo? Eu preciso me ver. Segura, Celestino, assim, pela frente. Aqui, ó. Mas na aqui, frente. aqui é... Pronto, segura Tem aí, delay. só para ter o delay. Aqui É. atrás, É. Mas, gente, é isso. Certo? A Deise é uma querida. Ela já é a segunda vez, né, Deise? Comigo aqui em Salvador. Graças a Deus. Mas, se vocês tiverem interesse, fala com a E Deise. ficou hospedada na casa doce, meu Deus. Minha primeira hóspede, viu, da minha nova moradia, viu, Deise? Vou precisar de uma foto, tá, Ela da gente, tem- pra poder eu tirar, botar na minha tela. Oi, Celestino. Rosa Flor está perguntando aqui se trouxe o motor giratório lateral. Não trouxe. Só tem mesmo, se foram tudo pedidos, né? E no momento não tem. Mas a gente vai tentar organizar isso aí, né, Celestino? É. Tadinho, tá cansado, Celestino? Tá cansado. Cansado como, Deise? Dormiu tanto, Deise? Não tem como ele estar Tô cansado. esperando aqui todo mundo. Tadinho, hein, Celestino? É luta, né, meu irmão? Rapaz, é. Mas enfim, gente, muito obrigada, tá? Pela presença de vocês. Desde sua estrutura é maravilhosa, tá? Eu vendi aqui, as meninas que compraram sempre elogiam. E por sinal, Lola, eu quero comprar mais, você quer? Eu mandei o contato da Deise. Então assim, não é aquela coisa que você compra e acabou, não. Ah, encosta do lado. Não, é pra usar mesmo. Então é super recomendado. Fico feliz, né? E também agora a Deise não se conteve só as estruturas. Então tem muito mais materiais aí, E a gente- incríveis que vocês viram. E a gente está negociando aqui para ver se Lula quer voltar a vender novamente. Isso, vai ter algumas coisinhas aqui. Vai ver, né? É realmente criativa essa Celestina, né? Logo eu vi também o tamanho da cabeça dessa. Já começou o bullying. Pessoal, Não podia deixar passar, né? Não? Poxa, aproveitei logo. e a primeira coisa que a gente falou do baiano foi o quê? Do baiano, não. Ah, não me lembro já ainda. Do preguiçoso. Ah, foi. E a Tommy de Motorola. Esse Tome. Eu deixei pra esse momento. Lá em Itabaiana é cabeçudo, então. Mas é. Diga a boca. Inteligente, Sim. né? Então, gente, é isso, tá? Muito obrigada mesmo. Eu espero que vocês gostem do material. Compram, adquiram, tá? A gente deixou o telefone de contato. Repete o telefone, Diva. 79, né? Que é Sergipe. Então, 799-9810-6316. Pronto, então faça parte também, gente. Eu saio do BO, não fique aí nervoso, se estressando, com ansiedade. Vamos organizar. Eu quero organizar a demonstração assim, em algumas cidades. Por isso que eu estou perguntando assim, gente, bota aqui na caixinha qual cidade você quer essa aula. É porque a gente quer realmente organizar a demonstração. Porque às vezes a pessoa tem muita dúvida, entendeu? Só no vídeo. Às vezes fica pensando, não,
será que funciona mesmo? Será que presta mesmo? Será que esse material é bom? O negócio de madeira vai prestar, entendeu? Então a gente está tentando aí organizar, alinhar algumas cidades, né, possíveis, aí a gente conseguir encaixar e fazer a demonstração da estrutura. Por isso a gente sempre está perguntando assim, qual cidade você quer que tenha essa aula, né? Esses dias eu demonstrei lá em Aracaju, apesar de já ter demonstrado várias vezes, mas sempre surgem confeiteiros novos e nem todo mundo conhece o produto ainda, né? Então eu sempre estou aí tentando agora, né, organizar as aulas novamente. Já dei aula aqui em Salvador, né, demonstração da estrutura, mas foi antes da pandemia, tem muito tempo, entendeu? Então a gente vai atualizando, a gente vai tentando aí, né, deixar a estrutura mais próxima possível de vocês confeiteiros. É bom, as confeiteiras elas gostam de ver, né? Então me experimentar o bolo, porque o seu bolo é maravilhoso, então faz parte, né? Mas no Instagram da Daisy tem um vídeo, né? Então tem um tutorial para vocês assistirem e também a dica é assistir. E vários feedbacks assim dos confeiteiros que compram. Tem vários feedbacks. Então, bolão. Faca, queijo, bolo, tabuleiro, estrutura na mão de vocês. Tá faltando o quê? Só você ir, viu? Beijão. Então, meu povo, é isso, viu? É isso. Deixa eu ver aqui a tela. Voltei pro back. Muito obrigada, Daisy. Saiba que... Obrigada, Lola, pela recepção, pela hospedagem. Aproveitar e agradecer aqui ao vivo. Obrigada pela hospedagem, pelo convite. Sim. Né? Volte sempre, Deus quando puder. abençoe a todos. Quando quiser. Você já tem moradia em Salvador. As portas, porque tem mais de uma, tem a do fundo também. As portas da Casa Doce 62 estão, ó, abertas para a sua família. Verdade. Certo? Galerinha, muito obrigada. Fiquem com Deus. Tenham uma boa noite. E é isso, tá? Beijão, muito obrigada, gente. Cheiro e já fui. Tchau.